Olá, cruzeirense é empossado como procurador-geral do Estado no Palácio Piratini. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Redação Informativo. E 2 homens, um de 29 e outro de 18 anos, foram presos após invadirem 2 apartamentos na tarde de ontem no bairro Bela Vista, em Arroio do Meio. Conforme a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 3 horas em um edifício localizado na Rua das Flores. Eles arrombaram a porta da frente dos apartamentos para cometerem os furtos, tirando o miolo da fechadura. As vítimas chegaram pouco tempo depois e ainda flagraram os acusados tentando fugir do local em uma moto com placa de lajeado. Eles levavam a televisão furtada da moradia. A Brigada Militar foi acionada e, como estava nas proximidades, conseguiu capturar a dupla. Na tentativa de fuga, eles abandonaram o eletrônico no caminho. Os criminosos, moradores do bairro Santo André, em Lajeado, foram encaminhados à delegacia de polícia local para o registro e depois foram recolhidos ao presídio Bela Vista, em Arroio do Meio. E o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux ficou ferido em um acidente de trânsito por volta das 7h20 da manhã desta quarta-feira na Rota do Sol. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar, o morador de Estrela perdeu o controle da direção do veículo no quilômetro 72 da rodovia, lá em Westfália, próximo ao acesso da Boa Vista do Sul. Ele foi conduzido por populares para atendimento no Hospital de Estrela. O veículo ficou na lateral da pista e foi removido pelo guincho. E um homem de 25 anos foi detido por posse de entorpecentes na madrugada desta quarta-feira na rua Copacabana, no bairro Canabarro, em Teutônia. Em patrulhamento, a Brigada Militar avistou o suspeito saindo de um local já conhecido pelo policiamento como ponto de venda de drogas. Ao ver a guarnição, o homem fugiu e abandonou um invólucro contendo uma pequena quantidade de crack. Em vista disso, a polícia foi até a casa onde o indivíduo se encontrava. Na residência estava um homem que já tem passagens pela polícia por tráfico, furtos e arrombamentos. Em revista, foi encontrada na casa uma porção de 1,1 grama de crack. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento de Lajeado para o registro de posse de entorpecentes e depois foi liberado. E uma motocicleta foi roubada por volta das 11h10 da noite da terça-feira no bairro Alto do Parque, em Lajeado. De acordo com o registro, a Honda Twister placa IOD 8249 de Marques de Souza era conduzida por um homem de 25 anos, morador de Cruzeiro do Sul, e na carona estava sua namorada. Eles foram rendidos por 2 assaltantes que chegaram em outra moto na Avenida Alberto Miller. O caroneiro apontou uma pistola ao casal e exigiu a entrega da motocicleta. Os 2 criminosos fugiram em direção à BR-386 e não foram localizados. E no Palácio Piratini assume o novo Procurador-Geral do Estado. Natural de Cruzeiro do Sul, Eusébio Fernando Ruschel foi anunciado pelo governador José Ivo Sartori. Acompanhe na matéria de Heron Vidal. Procuradores do Estado foram saudados pelo governo gaúcho no Palácio Piratini nesta quarta-feira. Assumiu o novo Procurador-Geral do Estado, Eusébio Fernando Ruschel. Natural do município de Cruzeiro do Sul, atua na instituição desde 1991. Hoje é o dia do Procurador do Estado. Vamos trabalhar para fortalecer cada vez mais a instituição para poder ajudar o Estado do Rio Grande do Sul a vencer as dificuldades pelas quais vem passando. Temos várias pautas, o piso do magistério, o salário mínimo regional, pagamento de precatórios, cobrança judicial da dívida ativa, vários temas candentes com os quais a Procuradoria sempre se preocupa. Após 4 anos, deixou o cargo o procurador Carlos Henrique Kuiper. O ato de transmissão foi prestigiado por secretários, parlamentares e representantes do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública. O governador José Ivo Sartori falou do final de um ciclo e início de um novo. É avançar ou estagnar. Nós escolhemos avançar, mas sem jamais passar no sinal vermelho. Em outras palavras, estou falando de segurança jurídica, de legalidade, de capacidade técnica, de correção para fazer as mudanças que precisam ser feitas no nosso Estado. É por isso que valorizo muito o papel consultivo da Procuradoria-Geral. O governo
precisa fazer acontecer, mas precisa fazer bem feito, em todos os sentidos, especialmente no papel legal e no papel ético. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a reclassificação do canabidiol como medicamento de uso controlado e não mais como substância proibida. A decisão foi tomada durante reunião da diretoria colegiada na sede da agência em Brasília. A maior parte dos diretores da agência ressaltou que não há relatos de dependência relacionada ao uso do canabidiol, enquanto há diversos indícios registrados na literatura científica de que a substância auxilia no tratamento de enfermidades como a epilepsia grave. Os diretores também ressaltaram que a reclassificação abre caminho para que as famílias que fazem uso do canabidiol não continuem a agir na ilegalidade ou por fazer uso de uma substância proibida, além de abrir espaço para mais pesquisas. A Anvisa iniciou a discussão sobre a possibilidade da reclassificação da substância em maio de 2014. Na época, houve decisão ou não houve decisão terminativa sobre a questão. Desde então, a agência vem autorizando a liberação e importação do canabidiol em caráter especial. O canabidiol é um dos compostos da maconha. Kleber Bevenu é o novo secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul. Já posse na matéria de Leonardo Souza. O governo do estado tem novo secretário de comunicação. O jornalista Kleber Benvenu assumiu oficialmente a coordenação de comunicação, antes comandada pelo também jornalista Marcelo Nepomuceno. A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu nesta terça-feira na sede da pasta, no centro de Porto Alegre. A ideia é essa: comunicação eficiente, a comunicação mais simples possível, que as pessoas entendam, a serviço público e com menos promoção e mais resultado concreto. O novo secretário também é advogado e consultor político. Trabalha com comunicação desde os 13 anos, passando por veículos de rádio, jornal, televisão e internet. Antigo secretário, Marcelo Nepomuceno, comemorou os objetivos alcançados. Consolida um trabalho que nós realizamos ao longo dos 4 anos, pelos secretários que me antecederam e eu, que tive a tarefa de encerrar a gestão, como secretário de comunicação, no sentido de, sim, fazer o bem comunicar da comunicação pública, os desafios que o governo hoje, todos os governos têm de bem comunicar as suas ações, os seus feitos, realizações e serviços, E agora o que fica, na verdade, é mais do que um voto de confiança, é o desejo de um bom trabalho e de um sucesso do futuro secretário de equipe na condução das políticas de comunicação do governo do Rio Grande do Sul. A Secretaria do Meio Ambiente e Saneamento Básico de Estrela pretende ofertar 7.500 cestos de inox para que a população possa colocar o lixo orgânico. Para que isso aconteça, o contribuinte precisa quitar a taxa de lixo até o dia 13 de março. Quem pagar o prazo estipulado ou no prazo estipulado terá direito ao cesto e poderá retirá-lo após essa data, explica o secretário do Meio Ambiente, Hilário Weidelwein. No ano passado, a Secretaria distribuiu mais de 7.000 cestos de lixo para que os contribuintes que quitaram a taxa pudessem colocar o seu lixo. Neste ano, a opção por recipientes para orgânicos tem uma justificativa, que as famílias em casa mantenham os 2 vasilhames e possam reciclar o lixo. A aquisição das latas de lixo está em processo de licitação. Em 2014, Estrela reciclou 14% do resíduo total que ingressou na usina de tratamento de lixo. O Brasil recicla 2%. O secretário informa que a meta em Estrela é separar 25% até 2020. E 8 modalidades esportivas vão estar representadas no projeto Viva Verão 2015. A competição multiesportiva, que começa dia 26 de janeiro e se estende até 7 de fevereiro, reunirá centenas de atletas de todas as idades em quadra de vôlei, campo ou areia ou no Parque Princesa do Vale, exceto o downhill, que será feito na Avenida Rio Branco, e o desafio de canoagem no Parque da Lagoa. São 2 semanas de disputas condensadas nas modalidades de basquete street, beach soccer, vôlei de duplas, futevôlei, futebol 7, canoagem, rugby e downhill, sempre a partir das 7 da noite. O custo das inscrições são alimentos não perecíveis que serão doados a entidades beneficentes. Informações na Ismel pelo telefone 3981-1024. Mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro.
Com os pilares de sustentação da estrutura metálica do telhado erguidos, começa a tomar forma a quadra coberta de esportes do bairro Bela Vista, localizada nos fundos da Escola Municipal de Bela Vista, em Arroio do Meio. Após concluída essa etapa, junto à construção dos vestiários, a estrutura do telhado será instalada, permitindo a continuidade do serviço, indiferente das condições climáticas. O contrato que prevê a obra foi assinado em 3 de dezembro no auditório da escola, na presença de autoridades, pais, professores, direção da escola e demais representantes da comunidade. A quadra de esportes terá 980 metros quadrados, adaptada para as modalidades de voleibol, basquete e futsal, com vestiários feminino e masculino, arquibancadas laterais, estrutura metálica arqueada, alambrado no entorno da quadra e plano de acessibilidade, com rampa de acesso e banheiros apropriados. O investimento é de 643 mil, dos quais 506 mil são do governo federal via Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, somado à contrapartida do município, no valor de R$ 137 mil. A conclusão está prevista para o final do primeiro semestre deste ano. E o Vale do Taquari tem 9 projetos de geração de energia elétrica em andamento, com condições de produzir 260 megawatts, capazes de abastecer uma população de 350 mil pessoas. O assunto foi tema da audiência da Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari, com o secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, na tarde da segunda-feira. Participaram do encontro o presidente da SIC, Ito Lanes, o diretor da Sertel, Júlio Salequer, e o vice-presidente da SIC, Henrique Purper. Lanius argumentou que o PIB da região, que outrora foi de 4%, hoje está próximo de 3,5%. A intenção é retomar e promover o crescimento da região de modo sustentável. Ele pediu o apoio do secretário para que esses projetos se tornem realidade e permitam à região ser autossustentável na produção de energia elétrica, sempre respeitando as questões inerentes ao meio ambiente. Lanius diz que os projetos de energia hídrica representam investimentos de R$1,5 bilhão e significam a independência em energia, fortalecendo, portanto, todas as residências urbanas, a indústria e o agronegócio em geral. O secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, comprometeu-se em dar os encaminhamentos necessários, bem como ajudar a destravar as demandas, e elogiou o Vale do Taquari e suas lideranças pela proatividade. O último ano foi de intensas atividades na Comissão de Agricultura do Senado. Veja o balanço dos trabalhos, em especial a questão do cadastro ambiental rural. A matéria é de André Luiz Rego. A Comissão de Agricultura iniciou o ano discutindo o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento para controle do desmatamento definido pelo novo Código Florestal Brasileiro. Através de mapas digitais gerados por imagens de satélites, os órgãos governamentais poderão verificar a situação de áreas de proteção permanente, reservas legais, florestas e remanescentes de vegetação nativa no meio rural. Segundo os senadores, existe uma situação de insegurança jurídica. A lei do novo código não determina um prazo para a normatização do cadastro ambiental. Desta forma, de acordo com os parlamentares, os produtores ficam expostos à fiscalização do IBAMA, que vem realizando operações pelo interior do país. Ainda que previsto no novo Código Florestal, que vige há mais de 1 ano e meio, o Sistema Nacional Cadastro Ambiental Rural não foi implantado na maioria dos estados, o que vem gerando muita discussão e controvérsia acerca do tema, envolvendo juízes, promotores públicos, Ministério do Meio Ambiente e, sobretudo, os proprietários rurais. A comissão tratou em 2014 também de questões internacionais. Desde 2002, o Brasil vem tentando, junto à Organização Mundial do Comércio, uma solução para o chamado contencioso do algodão. Em função de subsídios agrícolas concedidos na América do Norte, os agricultores brasileiros sofrem prejuízos e perdem espaço no mercado internacional. É preciso, em algum momento, que as empresas americanas que vendem, que comercializam aqui, comecem a incomodar o governo norte-americano. Olha, eles vão retaliar, nós vamos ter prejuízo lá. Essa é uma decisão de Estado e, portanto, o Congresso Nacional tem que botar o dedo na ferida, ou melhor, botar a mão no algodão. Um outro assunto da comissão em 2014 foi a situação da pesca no país. Segundo dados do Ministério da Pesca, existem no Brasil cerca de 1 milhão de pescadores profissionais cadastrados e 42 mil barcos de pesca trabalhando legalmente. Apesar destes números e do imenso potencial pesqueiro oferecido pela costa brasileira e pelos rios, o país é o maior importador de pescados da América do Sul. O preço do peixe, em média,
é bem superior ao preço da carne bovina nas grandes cidades. A audiência pública foi marcada por críticas às restrições ambientais promovidas pelos órgãos de fiscalização. Recentemente, uma instrução normativa do Ministério da Pesca conjunta com o MMA, por imposição do Ministério do Meio Ambiente, se proibiu uma atividade pesqueira na região norte de um peixe que não existe nenhum estudo direto que ele está em extinção, que se chama piracatinga. O chefe de assuntos estratégicos do Ministério da Pesca admitiu que a gestão do setor é complexa e depende do uso das águas brasileiras por outros vetores de desenvolvimento. Nós temos o petróleo na nossa costa, nós temos a mineração, nós temos a expansão do desenvolvimento de hidrelétricas no Brasil e todos esses elementos têm rebatimento na nossa política de desenvolvimento de pesca e agricultura, todos. Em 2014, a comissão também discutiu o financiamento do setor agropecuário no país. Segundo representantes do BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, o Sistema Financeiro Nacional vem ampliando o papel de incentivo à produção agrícola, mas é possível fortalecer ainda mais o apoio aos produtores. Marcelo Cardoso, do BNDES, ofereceu um panorama geral da importância do setor agropecuário para a economia nacional. Ele é responsável por aproximadamente 22% do PIB brasileiro, mobilizando uma série de cadeias relevantes da economia. É um sustentáculo importante da balança comercial brasileira. Em 2013, considerando o setor agropecuário, somente o superávit foi de 83 bilhões de dólares, o que mostra a relevância do setor e como esse setor precisa ser olhado de maneira muito especial. O setor ele tem uma capacidade enorme de geração de postos de trabalho e, obviamente, ligado a isso, toda a questão relacionada ao desenvolvimento regional, que é um valor que o BNDES vê como especial no tratamento da sua política operacional. Hoje, de acordo com os participantes da audiência pública, o saldo das carteiras de crédito rural junto às instituições financeiras atinge 250 bilhões de reais. Mas há um outro dado relevante que também é recorrente, que diz respeito entre o montante, estão ali as colunas, o montante que é anunciado de crédito rural, o montante contratado e o montante realmente liberado. O produtor, quando vai tirar o dinheiro, a primeira coisa que o gerente do banco exige é o seguro e mais alguns papéis que eles vendem, tanto do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos bancos particulares. O produtor sai de lá com um pacote de investimento no banco para poder ter acesso ao crédito. O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta quarta-feira os nomes que ocuparão a diretoria do Banrisul durante a sua gestão. A equipe será formada por 7 funcionários do próprio quadro da instituição e um do Banco Central, além de um oriundo da Secretaria da Fazenda do Estado. Conforme já havia antecipado em manifestações anteriores, Sartori confirmou o caráter técnico das escolhas para o banco como forma de valorizar e fortalecer o papel do Banrisul junto à população gaúcha e ao próprio mercado financeiro. O presidente será o economista Luiz Gonzaga Veras Mota, funcionário do banco desde 1979, pós-graduado em Administração e Finanças pela URGS. O vice-presidente será o economista Irani Santana Júnior, funcionário de carreira do Banco Central. Os nomes serão encaminhados à Assembleia Legislativa nos próximos dias e posteriormente ao Banco Central para aprovação. O Arte Sesc Cultura por Toda Parte divulgou a agenda de exposições que vão acontecer ao longo deste ano na Sala de Exposições do Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135. Ao todo serão 7 mostras disponíveis para visitação gratuita da comunidade. O espaço também contará com alguns períodos disponibilizados para artistas locais poderem exibir suas obras. Até o dia 31 de janeiro, a mostra fotográfica Novo Velho Urbano, de Jane Mazarino, poderá ser conferida de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 7 ao meio-dia. A exposição explora o ambiente urbano de Lajeado, especificamente a partir da Rua Júlio de Castilhos, uma das principais vias da cidade, mesclando o passado e o presente em uma única imagem. No período de 10 de março a 28 de abril, a comunidade poderá visitar a mostra Canteiros de Obras de Cláudio Tosi. De 7 a 30 de maio, Gilberto Perim traz a exposição fotográfica Fotografias para Imaginar.
Já entre os dias 7 de julho e 28 de agosto, acontece a visitação da mostra Trabalho e Jogo de Portinari. De 24 de setembro a 31 de outubro será a exposição Só Lâmina, de Nuno Ramos. E de 18 a 30 de novembro, o SESC recebe a exposição do Sesquinho. E agora veja como fica o tempo nesta quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento. Olá, esse é o Boletim do Tempo do Redação Informativo, edição desta quarta-feira. A gente traz a previsão do tempo para a próxima quinta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E para quem está sufocado com esse calor dos últimos dias, a gente tem uma boa notícia. Nesta quinta-feira, uma área de instabilidade se instala na faixa central do estado e derruba as temperaturas. O calorão dos últimos dias deve reduzir assim a uns 15 graus mais ou menos nesta quinta-feira. As temperaturas serão bem mais baixas, só que com isso vai ter aquela instabilidade, vai ter o nublado e aquela chuvinha durante alguns períodos do dia. Certo? Então vamos ver como fica o clima nas nossas cidades aqui da região. Em Lajeado, o dia será de instabilidade desde as primeiras horas, só que com temperaturas bem mais baixas. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 20 graus e a máxima deve chegar aos 24 graus, quase 15 menos do que no início da semana. Em Arvorezinha, a quinta-feira será de tempo nublado, não deve chover na região alta do vale, mas o nublado permanece e as baixas temperaturas também. Baixas para essa época, né? A mínima é de 19 graus e a máxima prevista para a Arvorezinha nesta quinta-feira fica na casa dos 22 graus. Este foi então o Boletim do Tempo. Para o Redação Informativa, a gente volta na próxima edição do programa, sempre, é claro, na sua companhia. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 14 de janeiro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você também acompanha pelo site www.tvinformativo.com.br.